há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. Essa canção da Valesca Maíssa é muito conhecida e vamos estudar qual é o possível problema que existe nessa canção depois da vinheta. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e nesse vídeo vamos estudar a letra da canção Árvore Cortada da Valesca Maíssa. Só deixando bem claro desde o início, eu gosto dessa canção, ela melodicamente é maravilhosa, é uma canção linda, com uma mensagem inspiradora e poderosa, com uma motivação muito grande na esperança de que Deus pode mudar a situação. E de fato, Deus pode mudar a sua situação, Deus pode transformar a sua vida, ainda que pareça que tudo está se acabando ou até mesmo já chegou ao fim. Vamos ler a letra da canção, tá? Eu vou fazer uma leitura dela inteira, ela é repetitiva nas estrofes e nos refrões, vou fazer uma leitura de fora a fora, e depois nós vamos comparar com o texto bíblico do qual é tirada essa letra da canção, e aí vamos identificar se há algum problema na aplicação da letra da canção, tá? A letra então da Árvore Cortada da Valesca Maíssa começa na sua primeira estrofe. Cortaram, a árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui. Essa parte da música agora tem uma virada melódica muito boa. Diz assim: mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz. Mas Deus diz, tem vida aí e eu vou restituir. Agora entramos no refrão. Há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Essa parte agora repete, volta naquela ainda bem que a resposta vem do céu, e aí ele continua o refrão, e aí ele tem um pós-refrão que vai novamente fazer uma ponte para o refrão, que é a parte que diz: restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre minha saúde ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. Detalhe que a métrica da rima, dentro da fonética, está muito bem colocada. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer. Me lembrava da promessa para não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Aí vai voltar para o refrão, a esperança para a árvore cortada. E é isso. A letra da canção é essa, tá? E volto a dizer, melodicamente é muito boa. A métrica das rimas por fonética no final das frases encaixa muito bem em várias situações. Só um momento aqui que ela precisa fazer uma modificação melódica, que é a parte que fala, me lembrava da promessa para não desanimar. E essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ele teve que fugir um pouco da métrica, esse prolongamento, para novamente vir ao refrão. Mas isso também é muito bem construído, os arranjadores estão de parabéns aqui. E volto a dizer, é uma mensagem motivacional e de esperança poderosa, tá? No entanto,
me parece aqui um caso clássico onde provavelmente a cantora em questão, ou ela compôs isso com a sua própria aplicação da leitura do texto, ou é um caso clássico onde dentro de uma pregação, de uma mensagem, de um tema, de um ensino, de algo pregado na igreja dela, ela adotou esse conceito da temática da pregação e transformou ele em letra de música. Isso é bastante comum também. Agora, em qualquer um dos dois casos, nós temos um caso clássico de analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é aquele que sabe ler e sabe escrever, mas ele é incapaz de extrair o sentido exato e correto do texto. Tá? E por que eu digo isso? Essa canção ela é sim construída com base no texto bíblico de Jó, capítulo 14. Vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 14? E você vai comparar os versículos com a letra da canção, e aí nós vamos fazer algo que é muito importante que as pessoas não fazem, que é você pegar o contexto imediato, que é o que foi dito imediatamente antes, o que é dito imediatamente a seguir, e também a questão da perícope, onde todo o texto respeita toda uma ideia dentre si. Tá? E o problema é que isso é muito pouco empregado. Se de fato o texto, sola escritura, ipsis literis, fosse respeitado no entendimento, na construção, a vertente protestante, ou a cristã como um todo, se nós incluirmos também os nossos irmãos católicos, não teria tantas raízes, ramificações diferentes. E veja que me parece muito mais um caso de dogmas de estimação, interesse em defender o próprio dogma, a própria regra de fé. Você pode reparar que há muitos bons teólogos calvinistas que defendem bem o calvinismo. Há muitos bons teólogos arminianos que defendem bem o arminianismo. Há muitos bons teólogos que defendem pré-tribulação. Há muitos bons teólogos que defendem pós-tribulação. Tem pessoas muito capazes e muito qualificadas que defendem o significado do batismo quando criança, o batismo depois de adulto. A questão das línguas de Pentecostes serem idiomas, serem línguas sobrenaturais. Tem muito bons teólogos que defendem diferentes vertentes que não cabem no mesmo espaço. Então veja que é uma questão de você atentar para o texto. E esse exemplo é muito clássico e ele é muito didático. E nós vamos ler aqui Jó, o capítulo 14, e você vai identificar somente na minha leitura quais são os versos que estão sendo utilizados na canção e por que no que Jó está dizendo no capítulo 14, essa canção não tem exatamente a mensagem que ela transmite quando cantada, no texto de onde ela foi extraída. Jó capítulo 14, vamos ler a partir do verso 1. Jó aqui ele está vindo de uma sequência de respostas, quando seus amigos finalmente começam a falar e especular sobre a condição dele. Até o capítulo 13 tem aquele versículo maravilhoso que é muito usado, que Jó fala para Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei, isso está no capítulo 13. E o capítulo 14 é uma continuação dessa resposta. A partir do verso 1, lembre que Jó aqui está respondendo às acusações, às especulações, às afrontas, e ele já está começando a entrar naquele estágio de amargura profunda da alma que vai fazer ele desejar a morte e tal. Capítulo 1 de Jó 14. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenhas repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Atenção para o verso 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Atenção para o verso 10. Porém,
morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Aqui um parênteses para o entendimento judaico de que após a morte, a alma dorme, ressuscitando somente no último dia, tá? Estado intermediário, segundo o entendimento aqui, não tem base. Quem dera que eu me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoa as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Você conseguiu observar como que o capítulo 14 de Jó é um lamento e uma reflexão sobre a brevidade da vida? Veja que Jó faz uma comparação poética entre a condição de uma árvore cortada, dizendo que ainda que a raiz dela esteja envelhecendo no solo, ao cheiro das águas, ao menor resquício de águas, ela pode brotar novamente. Mas ele faz um contraponto. Veja que ele vai dizer no verso 10, ele começa com uma conjunção adversativa, ou seja, a ideia que ele está explicando agora vai determinar uma situação oposta ao que ele acabou de dizer. Veja que quando ele fala da árvore, versículo 7, porque há esperança para a árvore se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aí ele vem, porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota, fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Jó está fazendo um contraponto, dizendo que a árvore, depois de cortada, depois de morta, ela tem esperança ainda ao cheiro das águas. Já o homem morto, não. Ele está dizendo a brevidade da vida, a condição mortal do homem, ela é tão limitada, tão frágil, tão pequena, que até para uma árvore cortada tem esperança, mas para o homem depois de cortado ou morto não tem mais esperança. Tá? Jó está fazendo um contraponto, lembrando do contexto. O contexto imediato é a comparação da vida do homem em comparação com uma planta, que tem mais esperança de brotar do que o homem depois de morto. O contexto remoto, que é você voltando capítulo 13, capítulo 12, ele está numa resposta aos amigos que começaram a falar contra ele, especular sobre a causa do desafortunamento dele, por que ele está passando por aquilo, e ele começa a refletir sobre o quão miserável é a vida humana, o quão frágil, o quão sensível ela é. Lembra que no capítulo 13, anteriormente, eu disse que tem aquele famoso versículo, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Ou seja, Jó ele está admitindo a brevidade, a fragilidade da vida humana, e ele coloca como comparação que até mesmo uma árvore depois de morta ou cortada tem esperança de brotar novamente, uma vez que o homem não. Então veja bem,
a mensagem da canção ela é poderosa e eu creio sim que até mesmo para a morte, se for da vontade de Deus, há esperança, visto em casos de ressurreição que nós temos na Bíblia Sagrada e até casos antigos que os cristãos mais velhos contam, né, de terem presenciado ou terem visto. Então há esperança sim. Eu acredito que Deus ele pode restaurar a vida de qualquer pessoa, seja em que condição ela estiver. Tá? Eu creio sim. O problema é quando você tem uma mensagem deste poder baseada num texto que não diz isso. Então, o tema central da canção Árvore Cortada é que há esperança para qualquer um em qualquer condições. Ok, eu estou super de acordo, eu prego isso, eu creio nisso e eu vivo isso. O problema é que quando ela se vale de um texto, aquele texto tem que exprimir aquela ideia. Porque veja bem, se nós olharmos para a canção e dissermos assim, mas a mensagem é verdadeira, você acabou de admitir que há esperança. Correto, há esperança. E qual é o fundamento bíblico que dá base para essa esperança? Aí você vai olhar na música, ela está se fazendo valer de Jó 14, que está dizendo justamente que o homem depois de morto não tem esperança. Você fez um recorte só do texto que você quer usar para dizer a mensagem que você quer dizer. Por mais que a mensagem seja verdadeira, nós não podemos adquirir o hábito de fazer recortes de textos e usarmos para nossa vontade. Isso é manipulação de texto, isso é falácia exegética. E eu estou lendo esse livro aqui, Os Perigos da Interpretação Bíblica, de D.A. Carson, onde ele está falando sobre falácias exegéticas, onde eu faço recortes de textos para dizer aquilo que eu quero, quando o contexto geral não me permite fazer isso. Há vários outros textos bíblicos que dão margem para essa mensagem de esperança ainda diante da morte. Qualquer texto de ressurreição na Bíblia, você pode pegar o próprio Jesus ressuscitando Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Pedro ressuscitando Tabita, chamada Dorcas. Qualquer texto você pode fazer isso. Agora, quando você vai em Jó 14, você pega o versículo 7, 8 e 9, recorta eles para trazer essa mensagem, quando na verdade o autor desse texto está usando ele como comparação de como a vida humana é frágil e é passageira, você está cometendo uma falácia exegética. Você está manipulando o texto de acordo com a sua vontade. Não estou dizendo que é proposital ou que essa era a intenção do autor da letra e da cantora, mas carece de uma investigação do texto para se ter base de ministração. Essa música já foi tema de congresso na minha igreja e outras que eu já vi, já foi tema de campanha da Árvore Cortada. E basicamente é dito isso, é lido o texto de Jó. Mas se quando você para no verso 9 e você simplesmente lê o versículo seguinte, ele já começa com o porém. Não, peraí, então o que vai ser dito a seguir que expressa o contrário do que foi dito antes? Então, meus irmãos, por isso que eu usei o termo analfabetismo funcional. Sabe ler e sabe escrever, mas é incapaz de ler o texto e pegar dele o sentido exato do que está escrito. Se lesse apenas o versículo seguinte, veria que essa comparação é com a vida humana, que é mais frágil do que a vida de uma árvore, por exemplo. Tá? Lembrando que aqui nós não estamos dizendo que essa mensagem como um todo não é verdadeira. É verdade que Deus pode mudar qualquer quadro que seja da vida da pessoa, seja como ela estiver. O problema é que quando você pega um texto e faz um recorte específico de uma parte que te interessa para usar, isso é uma falácia exegética. Tá? Você pode pegar, por exemplo, Juízes, quando o anjo do Senhor dá uma ordem para Gideão e fala, vai nessa tua força. Quer dizer que qualquer situação, de qualquer decisão que você for tomar, baseado nesse texto, você vai dizer, não, mas a palavra de Deus fala, vai nessa tua força, então eu fiz. Peraí, mas qual era o contexto? Por que foi dito vai nessa tua força? O que foi falado antes? Qual é a consequência do que foi feito depois? Tá? Então isso é extremamente perigoso, irmãos. E eu peço sinceramente que sempre avaliem as letras das canções. Estudem as letras das canções e preguem as mensagens verdadeiras com base bíblica correta. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta dessa canção, assim como eu também gosto, que
que você não se ofenda, mas nós temos que ser fiéis à fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus, do qual supostamente essa letra foi tirada para ser construída. Tá? Então, algumas coisas foram ignoradas no uso do texto. A mensagem em si é verdadeira, mas o texto que foi utilizado, inclusive Diante do Trono tem uma canção, né, também. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor. Eu lembrei agora falando, essa música do Diante do Trono é bem antiga, mas é no mesmo texto. Tá? Então é isso, irmãos. Conheçam os textos, tenham interesse de buscar a base bíblica da canção que vocês vão levar para a igreja. Tá? Principalmente quem vai ministrar isso para a igreja. Se você vai usar o texto bíblico para ministrar sobre a letra da canção, verifique. Tá? Eu tenho um hábito que gera muito desconforto na banda, muitas vezes, que é uma letra que aparentemente é muito boa, mas quando você vai para o texto bíblico para poder ter base de ministração, você descarta a música. E aí os irmãos ficam chateados porque a música é boa e tal, irmão, mas se você não tem base bíblica, ou se ela dá qualquer margem para uma interpretação errada, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos compromisso com a fidelidade da palavra de Deus, não com a da canção. O que é doutrina e base para a fé é a palavra de Deus e não as músicas, tá? Então é isso. Mas como você pode ajudar o canal é clicando no curtir, se inscrevendo, compartilhando, ativando os sininhos, e eu tenho certeza que mais conteúdos vão agregar ao seu conhecimento e da sua banda, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família, seu ministério de música, o seu técnico de som, em nome de Jesus.